Campina Grande, terça-feira, 24 de outubro. Hoje celebra-se o Dia das Nações Unidas e nós sabemos que a ONU, esta organização das nações, tem como prioridade promover a paz entre as nações. E lamentamos porque nesses tempos turbulentos nós vemos se deflagrarem guerras sem haver como a ONU trazer paz. Sabem por quê, amigos? Porque somente Jesus, que é o príncipe da paz, pode realmente trazer paz a todas as nações. Quando Jesus nasceu, os anjos proclamaram nos céus de Belém: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Portanto, que nesta data tão bela em que comemora-se o Dia das Nações Unidas, seria bom que os líderes pudessem promover a paz, mas somente Jesus é quem pode trazer paz entre as nações. Continuemos orando por Israel. A palavra de Deus nos diz: orai pela paz em Jerusalém. Haja paz dentro dos seus muros ou dentre as suas muralhas. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Essa tem sido a nossa oração dioturnamente por toda a nação do Estado de Israel. Sem perda de tempo, quero deixá-los com a conclusão desse importante assunto, desse estudo da Palavra de Deus. E a revelação é esta, que Deus nos amou e enviou o seu Filho, e ele veio como expressão do amor de Deus, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. De sorte que esse amor, revelado através de Jesus, plantado em nossos corações, dá-nos condições e capacidade para que nós amemos uns aos outros. A gente precisa de entender, meus irmãos, que uma coisa é você amar rejeitando, desprezando, repudiando o pecado que alguém esteja cometendo contra você. Mas esse amor, ele é revelado, é manifestado também quando você não tolera ou dissimula as fraquezas ao ponto de levar a pessoa a se corrigir. Isso é uma forma também de você demonstrar amor pela pessoa. Vou dar aqui um exemplo. Todos nós que somos pais e mães sabemos que quando um filho da gente comete um erro, seja qual for o erro, a desobediência, você vai lá e põe ele de castigo. O menino vai ficar de castigo, a menina vai ficar de castigo. Mas você me desobedeceu, você cometeu essa fraqueza, então vai ficar de castigo. Ou então umas palmadinhas, dá uma sova lá no menino, na menina, para que ele se corrija. Aí eu pergunto: você faz isso porque você tem raiva do seu filho, porque odeia o seu filho, porque odeia a sua filha? Não. Você disciplina porque você o ama, você quer corrigir o seu filho. É isso que nos diz o escritor na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 4 a 13. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há quem o pai não corrige?
Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disto, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Tem até um objetivo, para nos tornarmos participantes da sua santidade. Então a correção, a disciplina vem para nossa correção, para que nós nos corrijamos. E se um pai, às vezes, não disciplina um filho, Paulo, o autor da carta aos Hebreus, diz logo: não sois filhos mais bastardos, porque não há pai que não corrija o seu filho a quem ama. Eu estou dizendo isso aqui porque tem pessoas que às vezes dizem assim: Deus é amor. É verdade, Deus é amor, mas Deus é justiça. E se um irmão ou um pai vê um filho, ou um irmão vê um outro fazendo uma coisa errada e não vai lá ajudá-lo a ele se corrigir, você não está demonstrando nem uma vírgula de amor por esse irmão ou por esse filho. Mas na hora que você chega lá e chama a atenção, exorta, adverte, disciplina, corrige, você vai estar dando uma demonstração do seu amor por ele. Então é isso que Paulo está tratando aqui no versículo 10 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. No versículo 11, abra a sua Bíblia, continue com ela abertinha. No versículo 11, ele diz: e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Na cultura grega helenística, no passado, atribuía-se que trabalhar era mais para quem era escravo. Escravo é que era para trabalhar, mas a pessoa comum, o cidadão normal, não era honroso trabalhar. Já pensou que ideia maluca? Não, trabalhar é para escravo. E aí alguns infiltravam-se na igreja, infiltrados, né? Estão lembrados do que eu estou querendo? Se infiltravam na igreja e ficavam lá querendo comer às custas dos irmãos. Não queriam trabalhar. Aproveitavam-se também da cultura grega helenística da época. Então não ia trabalhar. Por isso que Paulo aqui está tratando desse assunto. Ele deixou de tratar sobre o amor, agora vem tratar sobre essa questão. E a diligenciardes por viverdes tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Há duas palavras aqui muito importantes, aliás, há três coisas importantes que a gente vai considerar aqui nesse versículo. Primeiro, ele está dizendo, e a diligenciardes, ou seja, tenham cuidado intenso, para não transparecer que vocês estão aqui apenas para explorar, apenas para usufruir, né, da benevolência, da bondade, da generosidade dos irmãos, e explorarem no sentido de comer às custas dos irmãos. A segunda coisa, ele diz: vivam tranquilamente. Na segunda carta, que a gente vai estudar ainda após essa primeira, no capítulo 3, versículos 11 e 12, Paulo volta a advertir, a demonstrar aqueles cristãos por causa desse tipo de comportamento. Por isso que ele diz aqui: pois de fato estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. E a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E sabe, irmãos, a gente às vezes encontra determinadas pessoas que elas parecem que se aproximam da gente, mas para explorarem, tirar proveito, sugar, somente. E eu quero dizer uma coisa para vocês: Deus nos dá discernimento quando a gente percebe esse tipo de pessoa se aproximando da gente. Deus nos dá discernimento. Pelo menos eu fico já
não é armado, mas já fico prevenido, né? Porque a gente percebe que a pessoa só procura você para pedir, para explorar, né? Então, esse tipo de comportamento havia, e Paulo está corrigindo essa prática. Por isso que nós denominamos o modelo prático do amor cristão. Vamos ajudar? Vamos ofertar? Vamos contribuir? Vamos fazer o que estiver ao nosso alcance de poder socorrer os necessitados, como Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 6, versículo 10, fazei o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Vamos fazer, mas cuidado para que você não se sinta explorado por determinadas pessoas que só querem lhe explorar. Estou lembrando aqui, quando eu cheguei em Campina Grande em 1975, eu acho que os mais antigos aqui se lembram, lá na 13 de maio, no tempo do reverendo João Clímaco Ximenes, depois o reverendo Raul, os Estados Unidos da América do Norte mandavam ajuda para os pobres. Então chegavam fardos e mais fardos de roupa, fardos e mais fardos de soja, de óleo de soja, arroz, feijão, muita comida. Era Aliança para o Progresso na época. Então, os irmãos que foram daquela época, né, diziam que a igreja nessa época estava cheia. A igreja enchia de crentes que estavam mais para receber, era roupa, era comida, né, tudo. Mas aí cortaram, a Aliança para o Progresso cortou você já tem ideia do que aconteceu, né? Aqueles crentes de soja, de arroz, de feijão, caíram fora, porque só estavam lá por interesse de receber aquelas benesses, né? Então, cuidado para que aqueles que porventura estão na igreja ou se aproximam da gente com esse espírito, eles sejam realmente identificados, né? Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Pois de fato estamos informados que há entre vós pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Seriam fofoqueiros. E infelizmente as igrejas têm muita gente com esse tipo de comportamento, né? Não é diferente hoje não, viu? A eles, porém, Paulo diz: determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. A terceira coisa que nós encontramos nesse versículo 11 é que eles, como eu já disse, eles tinham mais assim aquela ideia de que trabalhar era mais para escravo. Para o cidadão comum não era honroso trabalhar. E aí é por isso que na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, ele diz: porque quando ainda convosco vos exortamos, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Essa era a maneira de alguns cristãos se comportarem. Eu pergunto, irmão, será que hoje a gente não encontra esse tipo de gente em nossas igrejas? E aí Paulo, ele faz uma afirmação que era como se fosse uma espécie de exortação para que eles se corrigissem. Ele diz aqui no capítulo 3, versículos 7 e 8, ele dá um depoimento, e o depoimento de Paulo é este, dele próprio: pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos comportamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão de graça à custa de ninguém. Não comemos pão de graça à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Então Paulo diz: olha, eu sou o primeiro a ter autoridade para falar isso para vocês. Nenhum de vocês devem seguir esse ensinamento que estão ensinando por aí. Veja o exemplo que eu dei para vocês. Eu sou um exemplo para vocês. Trabalho para não ser pesado a ninguém. Então esse era um problema social. Para a gente entender melhor isso aqui, o que é que a gente tem, ou as igrejas comumente realizam? Existe um departamento
que é um segmento do corpo de oficiais da igreja, composto de diáconos, para os quais foram instituídos lá em Atos capítulo 6, para socorrer aos menos favorecidos. Então, mensalmente, a gente tem, pelo menos aqui na igreja, famílias que precisam de ser socorridas. Então, a Caixa Diaconal ajuda essas famílias dentro daquilo que oferece como auxílio. Porém, a gente às vezes encontra determinadas pessoas que vêm ao nosso encontro e a gente sabe, até pela linguagem, pela maneira como elas se comportam, que não passam de exploradoras. E eu costumo dizer, olha, nós não vamos poder lhe ajudar porque é como cobrir um santo para descobrir outro. Então não podemos atender. E muitas vezes eu pergunto, você é evangélica? Sou de tal igreja. Então procure o seu pastor. Como nós temos a responsabilidade e o dever com os de casa, procura lá. Outro dia uma dessas pessoas me procurou e eu pergunto logo, você é membro de que igreja? Aí eu me congrego na igreja, diz lá assim, aleatoriamente, igreja tal, em tal lugar. Diz, como é o nome do pastor? Não estou lembrado agora. E a gente percebe pela resposta que se trata de uma exploração, para ver se cola, para ver se a gente se sensibiliza. Às vezes, muitas vezes não é nem para comer, é para consumir droga, bebida, né? Maconha, crack, tudo. Então eu digo não, nós não podemos descobrir um santo que está aqui sendo ajudado, socorrido, para cobrir outro, no sentido figurativo, obviamente. Então Paulo estava tentando corrigir um problema social que hoje é muito comum em nossos dias. No versículo 12, estamos chegando no término do capítulo 4, ele diz aqui, para concluir, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Preste atenção, irmãos, que isso aqui tem muita coisa a ver com o nosso testemunho. Quando Paulo usa aqui essa expressão, não é? De modo que vos porteis com dignidade. O que é dignidade? É você ser digno daquilo que você confessa, daquilo que você realmente declara. É cristão, é uma pessoa séria, é uma pessoa direita, uma pessoa correta. Então ande de modo digno, não ande com falcatrua, com enrolada, com trambicagem, com safadeza. Seja uma pessoa equilibrada nas suas decisões, seja determinada, tenha determinação. É isso que Paulo está dizendo, em outras palavras, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora. Que de fora são esses? São esses, aqueles que não pertencem à comunidade, aqueles que nós comumente denominamos de descrentes, ímpios, incrédulos, de pessoas que não confessam a nossa fé. Sabe por quê? Porque eles vão zombar, eles vão escarnecer, eles vão desmanchar. Você estará prestando um desserviço ao Evangelho. É melhor que você nem diga que é crente, é melhor que você nem declare que é um servo de Deus, ou que pertence à igreja A ou B ou C, porque eles vão se escandalizar, eles vão desfazer, jogar pérolas aos porcos, vão dizer ele é crente e é velhaco. Ele é crente, mas não cumpre com a palavra. Ele é crente ou ela é crente, mas é uma pessoa que usa de dissimulações e etc. E por aí, essas pessoas, elas sujam, maculam o Evangelho. Essa semana foi veiculado nos órgãos noticiosos, telejornais, que em João Pessoa, parece que foi em João Pessoa, um indivíduo lá se dizendo pastor, envolvido com trambicagem, com muita coisa. Isso é horrível para o Evangelho, para aquele que tem às vezes a aparência de que é um cristão. De cristianismo ou de cristão não tem nada, às vezes só tem o apelido, que é crente, que é pastor. E aí o mundo só quer uma noticiazinha dessa para generalizar que todo crente ou todo pastor é ladrão e rouba e faz isso e aquilo. Vou dar aqui uma ilustração para que você entenda melhor isso aqui. Se você tiver 10 filhos, eu vou usar aqui 10 filhos, vou exagerar, 10 filhos, e tem um que é a ovelha negra,
é a ovelha negra dos filhos, da família. Aí você vai julgar que todos os 9 filhos são comparados àquela ovelha negra, sim ou não? Sim ou não? A ovelha negra é uma só. Os outros 9 filhos são filhos que realmente lhe respeitam, lhe obedecem, fazem as coisas certas e corretas. Então é isso que acontece. O indivíduo ali, sujacular, com o nome de pastor, de evangélico, de presbítero, de diácono, seja de que for, o título que for dado, aí o cara é enrolante, trambiqueiro, cometeu adultério, fez e aconteceu, aí todo pastor, todo crente, tudo é farinha do mesmo saco. Não, senhores. O joio está misturado com o trigo. Eu preguei um sermão há algum tempo atrás aqui na igreja. Joio e trigo crescem juntos e ninguém pode separar. Jesus mesmo disse, os apóstolos quiseram extrair, não, deixai-os crescer juntos, porque pode ser que você esteja querendo tirar o joio pensando que é joio e arranca o trigo. Deixai-os, naquele dia meu Pai enviará os seus anjos e fará a separação. Então a gente não pode julgar um erro de um por todos. Por isso que Paulo diz aqui, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. O cristão deve viver com dignidade, de modo apropriado, com decoro para com os de fora. Para com os de fora. O de fora olhe para você e diga, aquele ali é um cristão. Aquela mulher ali é uma serva de Deus. É um homem de palavra, é um homem que tem vida, tem testemunho. É diferente. Paulo escrevendo, eu vou citar aqui 3 textos aqui que eles dentro da exegese, eles se encaixam com este versículo 11, versículo 12. O primeiro está lá em Colossenses 4:5, a parte A diz assim, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora. Vou dizer aqui para você uma ilustração. Você está numa fila para fazer um pagamento na casa lotérica, vai pagar o recibo da água ou da luz. Aí tem um irmão que se senta ao seu lado aqui na igreja, está lá na boca do caixa, está lá no rabo da gata, como diz na gíria popular, né? No fim da fila. Aí você vê o irmãozinho lá, faz assim. Aí você sai por acolá todo meio faceirozinho, né? Escondendo até o recibo, chega lá, e aí, fulano, tudo bem? Passa o recibo. Quem está ali naquela fila, que sabe que você é cristão, vai escandalizar, vai escarnecer do evangelho, isso é que é um infeliz, isso é lacrente. Aí a gente às vezes encontra pessoas falando do político que roubou, que desviou verba, disso e daquilo, e você não é fiel no pouco. Se você estivesse na posição daquele político, fazia o mesmo ou pior. Então, irmãos, quem é fiel no pouco é fiel no muito também. Às vezes eu estou na fila, lá no final, e tem um irmão lá, pastor, faz assim para mim, obrigado, irmão, agradeço. Porque eu tenho que respeitar o tempo que aqueles cidadãos, mulheres, às vezes, e homens, e até com crianças, idosos estão ali naquela fila. Tem a fila do idoso, vá para a fila do idoso, se você é idoso. Não fure fila. Então Paulo diz aqui, Colossenses 4:5, a parte A, portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora. Ele diz também na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 21, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não somente perante o Senhor, mas também diante dos homens. Eu outro dia preguei um sermão, esse sermão aqui eu preguei também aqui, esse versículo eu preguei outro dia aqui na igreja. Repetindo, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, mas também diante dos homens. Quer dizer, essa responsabilidade vertical e horizontal. E ainda 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7, Paulo diz, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho, referindo-se àqueles que são indicados para o oficialato, presbítero ou diácono. Ele diz, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo.
É aquilo que eu digo aqui muito a vocês aqui. Tem crentes que ao invés de estarem dando um bom testemunho, estão dando um testemunho. Eu junto as duas palavras, triste e testemunho. É triste. Só em você comentar. Estamos concluindo, irmãos. 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 e 12. Eu estou terminando. 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 e 12. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Olha a observação que Pedro faz aqui. Não tem uma palavra tão clara quanto esta, diácono Assis. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar. Está aí o título do nosso estudo de hoje, o modelo prático do amor cristão. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam mal contra vós, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Concluindo, eu tenho aqui, meus irmãos, 5 advertências para nós aplicarmos ao nosso coração. A primeira delas é que o amor seja exercitado entre vós. O amor seja exercitado entre vós, uns para com os outros. Segunda lição: o amor seja real e não superficial. Seja real e não superficial. Terceira coisa: trabalhemos para não sermos pesados e vivamos de tal maneira, não sejamos pesados a ninguém, e vivamos de tal maneira que o cristianismo prático, assim como se tornou conhecido e notório e público na Macedônia e na Acaia, se torne conhecido e notório e público na cidade de Campina Grande, nas cidades circunvizinhas, Esperança, Riachão de Bacamarte, Torre, Bodocongó 3, cidades aqui próximas, Itabaiana, indo mais para o sertão, Tavares, onde nós temos uma congregação, indo mais longe ainda, lá no México, em Caracoles. Alguém que conheça a história desta igreja, diga: aqueles crentes lá da igreja do Calvário são crentes de verdade, são cristãos que realmente amam, são cristãos que vivem o evangelho como é para ser vivido. Que essa seja a fama da igreja do Calvário, que esse seja o conhecimento notório e público, não que as demais não sejam, por favor, não me interpretem mal. Estou me referindo à igreja da qual eu sou pastor, do que seja o contrário disso. E em último lugar, dê um bom e excelente testemunho para com os de fora em relação à vida, à conduta, ao comportamento, cristão. Porque hoje, meus irmãos, está muito difícil de se identificar quem é verdadeiramente, genuinamente cristão. Quem é verdadeiramente e genuinamente crente, porque até o diabo é crente. A Bíblia diz que ele crê e estremece. Ele crê, mas não tem um temor a Deus. Que essa não seja a nossa condição. Agradeço a você que esteve conosco, esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã, se Deus assim nos permitir. Mas nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo o conjunto Embaixadores de Sião. Até amanhã, se Deus quiser.